Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Miguel é Jesus, o dragão é Satanás. O dragão e os seus anjos revidaram, mas esses não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu. E o grande dragão, Satanás, foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás que engana todo mundo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. E aí a gente tem visto o que tem acontecido aqui. E o grande conflito na página 552, livro escrito por Ellen White em 1888, depois ela fez uma revisão já no século XX, antes da sua morte. Ali diz que o grande rebelde ainda prossegue com sua luta contra Deus. Luta iniciada no céu e durante quase 6.000 anos continuada na terra. Na época que ela escreveu isso, estava no quase, né? Quase 6.000 anos continuada na terra. E é isso que tem acontecido. Eu vou usar algumas datas aqui, e boa parte dessas datas eu peguei dessa linha do tempo que foi preparada pelo programa Amazing Facts, ou Fatos Maravilhosos, que traduz para o português, do pastor Doug Batchelor. Um grupo de teólogos foi preparando essa linha do tempo com datas, com informações, e às vezes eu recorro a esse site da internet. Aqui aparece, por exemplo, o período de vida de Daniel. Daniel viveu do ano 622 a.C. até o ano 530. Ele viveu 92 anos. Eu estava dizendo que meu pai está com 91, né? Então, Daniel viveu um pouquinho mais, um ano a mais. Pelo menos essa é a conclusão que chegam os estudiosos da vida de Daniel. E Daniel também pôde sentir esse grande conflito na sua vida. É o grande conflito em duas cidades, entre Jerusalém e Babilônia. É uma coisa interessante. Jerusalém era chamada de Jerusalima, que significa cidade da paz. E Babilônia significava porta de Deus ou portal de Deus. Na verdade, era uma cidade religiosa, extremamente religiosa, mas muito confusa. Você tinha ali igrejas, por exemplo, para Baal, igreja para Bel, igreja para os mais diversos deuses, para estar, os mais diversos deuses, né? Deuses com letra minúscula. E agora você tem, então, esse conflito dentro de Daniel. Eu, quando fui a Berlim, eu já estive algumas vezes em Berlim, eu tive o privilégio de passar por essa porta, a porta de estar. Essa porta foi trazida da Babilônia há alguns séculos atrás, tijolo por tijolo, e foi montada novamente aí em Berlim, num dos museus de Berlim. Então, quando eu passei com a minha esposa, a Priscila, eu falei, a gente está passando debaixo da mesma porta que Daniel passou, né? Foi um privilégio muito grande, um lugar fantástico. Aliás, eu gosto demais de visitar museus históricos e visitar, por exemplo, cidades históricas. Eu estive em Israel várias vezes. A última vez eu fui com a Priscila e ela ficou encantada com Israel. A gente esteve em Israel, esteve na Jordânia. E foi muito bom, porque a gente tem uma nova visão da leitura da Bíblia. Então, esse portão e as muralhas de Babilônia mostra a grandeza que era o país. Jerusalém era uma cidade religiosa, era o lugar do santo templo de Deus, e Babilônia era o maior centro religioso da Mesopotâmia. Eles também chamavam de a Santa Cidade da Mesopotâmia. Veja que coisa, né? Então, é a contrafação, era Satanás contra Deus. E, às vezes, dá a impressão que Satanás está vencendo, né? É essa impressão que tem. Você fala, puxa vida, Jerusalém é a cidade de Deus. Babilônia é a cidade do inimigo de Deus. E por que Deus permitiu que o povo fosse levado para lá? Primeiro, quando você analisa a história, eles abandonaram Deus. Não todos, mas na sua grande maioria. Segundo, Deus tinha um plano especial para Israel de levar a mensagem a outros lugares. Eles falharam.
E através do cativeiro, agora eles tiveram que fazer isso, ou fizeram isso, porque aí tiveram que levar a mensagem, né? Eu estou lendo um outro livro chamado Daniel e o Grande Conflito. Eu parei um pouquinho, porque eu queria pensar melhor o que eu poria em Daniel 12. Quando vocês chegarem lá, vocês vão ter o mesmo problema que eu. Daniel 12, existem 3 datas. Existe um grupo de teólogos que coloca essas datas no passado, e um ano ou um dia como um ano profético. Existem alguns teólogos que colocam no futuro como dias literais. Eu acho que eu cheguei à conclusão que posso colocar as 2 interpretações e cada um tire a sua própria conclusão, né? Mas vamos voltar aqui. Olha o que diz Ellen White no livro Profetas e Reis. Eu recomendo que você leia um pedacinho ali de Daniel, vai ser muito esclarecedor. Diz assim: ao nos aproximarmos do fim da história deste mundo, as profecias registradas por Daniel demandam nossa especial atenção, visto relacionarem-se com o próprio tempo que estamos vivendo. Então, quando você estuda Daniel, você conecta com o tempo que a gente vive. Com elas devem se ligar os ensinos do último livro das Escrituras do Novo Testamento, o Apocalipse. Satanás tem levado muitos a crer que as porções proféticas dos escritos de Daniel e João, o revelador, não podem ser compreendidas, mas podem sim. Mas a promessa é clara de que bênção especial acompanhará o dessas profecias. E Daniel 12:10, como eu falei, diz: os sábios entenderão. Os ímpios não. Faz uma confusão tremenda, mas os sábios, os filhos de Deus, entenderão. Ela diz também no livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 114, quando o livro de Daniel e Apocalipse forem bem compreendidos, terão os crentes uma experiência religiosa inteiramente diferente. Porque aí você sabe aonde está vivendo. Por isso que eu pus numa linha do tempo. Aí você vai saber que está vivendo no tempo do fim, próximo à volta de Jesus. E isso é motivo de grande alegria. Ser dados tais vislumbres das portas dos céus, das portas abertas do céu, que o coração e a mente se impressionarão com o caráter que todos devem desenvolver, a fim de alcançar a bem-aventurança que deve ser a recompensa dos puros de coração. Então, vamos ver um pouquinho essa linha do tempo da vida de Daniel, ou do livro de Daniel, tá bom? Como eu disse, eu não vou passar item por item, mas é apenas para vocês terem uma ideia. Daniel, capítulo 1, ela conta a história que aconteceu no ano 605 a.C. Provavelmente, essas datas não são tão precisas, pelo menos a idade de Daniel precisa, Daniel devia estar aí com uns 18 anos, quando ele é levado cativo lá para Babilônia. E quando você vem estudando o livro de Daniel, é importante saber alguma coisa. Por exemplo, o nome Daniel significa Deus é meu juiz. Toda vez que ele falava o nome dele, ele lembrava, Deus é meu juiz. Deus vai julgar. Deus sabe o que está acontecendo. E aí, para tentar acabar com ele, Satanás, em Babilônia, mudou o nome dele e pôs o nome de Belteshazzar, que significa Bel provê. Bel era o Baal, né? O Baal não provê nada. Mas eles estavam tentando mudar o nome dele, mudar a personalidade dele, mudar a pessoa através da comida, do jeito de comer, do jeito de adorar, do jeito de... até no nome. Ele era judeu, mas passou a maior parte da sua vida em Babilônia, como cativo, né? E ele era da família real da tribo de Judá. Foi um homem público, foi profeta, primeiro-ministro de 2 nações, os impérios babilônico e persa. E nós temos uma divisão assim, né, no livro de Daniel em 2. Dos capítulos 1 ao 6 conta a história sobre Daniel e seus amigos, basicamente. E dos capítulos 7 a 12 são mais profecias e visões que Daniel teve. Essa é a divisão que a gente tem. Eu coloquei capítulos para vocês terem uma ideia de como a coisa se desenrola. Olha que interessante, o capítulo 1 foi escrito em hebraico, né?
que era a língua de Daniel. Já o capítulo 2, 3, 4, 5, 6 e 7 foi escrito em aramaico, que é a língua, que era a língua internacional da época. E aí o capítulo 8, 9 e 10 a 12 foram escritos em hebraico de novo. Olha que interessante, não foi tudo escrito numa língua só. Agora, vamos dar uma olhada no que tem em cada capítulo desse, assim, em linhas gerais, né? No capítulo 1, a gente vai ver que Daniel e seus amigos são recrutados para servir em Babilônia. Eles são pressionados a desistir de sua identidade judaica, tentam ali fazer mudar a maneira de comer, de beber, né? Mas Deus honra a fidelidade deles e coloca Daniel e seus companheiros em posições de destaque. Às vezes o ser humano recebe alguma aprovação, não sabe por quê. Eu imagino que Daniel não entendia, mas por que ele estava lá. Mas veja, ele se manteve fiel. E quando você vê que foram muitas pessoas, centenas de pessoas, talvez até milhares de pessoas foram levadas cativas, a gente percebe que a Bíblia menciona apenas Daniel e seus amigos nessa primeira leva, né? Que mantiveram fiéis. Talvez outros também, mas não era muita gente, não. Porque a gente vai ver depois no capítulo 3, que praticamente só alguns ali, né? Só os amigos dele que ficam fiéis. Depois, no capítulo 2, nós temos o sonho do rei Nabucodonosor, aquele sonho da estátua, né? Na verdade, o capítulo 2, que foi escrito em aramaico, ele conta a história do mundo. Se você for lá em Daniel capítulo 2, verso 45, eu creio, a Bíblia da linguagem de hoje foi traduzido assim: olhe, rei, Deus está mostrando ao senhor o que vai acontecer no futuro. Ou seja, Deus no futuro para Nabucodonosor e Daniel veio interpretar o sonho. Na verdade, ele sonhou também, o mesmo sonho de Nabucodonosor. Eu não sei se vocês já ouviram alguma história de pessoas sonharem o mesmo sonho do outro, mas isso é bem possível, viu? Eu, quando tinha os meus 5 anos de idade, o meu pai trabalhava como obreiro numa cidadezinha do interior de São Paulo. E ele, vou até tirar aqui o compartilhamento para contar a história, depois eu volto aqui de novo. Ixi, acho que eu não estou sabendo como fazer, mas tudo bem. O meu pai, aqui, stop share, desculpe. Voltei aqui de novo. Então, o meu pai, ele sonhou que ele estava lutando com o diabo. Era o grande conflito no sonho, sabe? E ele sonhava, e aquela luta física mesmo. E ele ia citando versos da Bíblia. Agora, minha mãe sonhou o mesmo sonho. Ela via o meu pai lutando com o diabo. E eles acreditam que eu também estava sonhando o mesmo sonho, porque eu acordei chorando. E houve um estouro assim no telhado da nossa casa, muito forte. E os 3 acordaram. Então, a gente percebeu que aquela cidade foi um desafio o meu pai, porque havia muitas pessoas endemoniadas naquela cidade, sabe? Negócio complicado. E eu ia com ele sempre. Eu não tinha medo, né? Ia com ele. E meu pai também não tinha medo, mas foi uma cidade bastante complicada. Agora eu estou vivendo na África, também outro lugar complicado, viu, irmãos? Nossa vida. Outro dia estavam tendo um batismo, eu estava tirando fotografias, e uma mocinha foi subindo assim a escada para entrar dentro do tanque batismal. E aí eu percebi que ela estava muito estranha. E os pastores, quando perceberam que ela estava estranha, que ela ia entrar em algum tipo de transe, eles falaram, põe na água, põe na água. E eles puseram na água e batizaram. Eu tenho filmado assim um batismo grande, onde você vê 3 pessoas na praia do lago, porque o demônio impediu o batismo, mas depois levaram de novo e batizaram. O grande conflito em alguns lugares é muito real, muito visível.
Em alguns lugares é bem disfarçado, você já quase não percebe. E talvez até por isso algumas pessoas simplesmente falam assim, isso não existe, entendeu? Isso não é verdade, mas é real. E Daniel percebeu isso na vida dele. Deixa eu pôr de novo a tela aqui. Muito bem. Então, esse capítulo 2 de Daniel, que é o sonho do rei, Daniel já estava com 21 anos, porque ele teve um período de treinamento. Então, Daniel 2 foi feito, aconteceu ali pelo ano 602 a.C. Daniel já era um rapazinho, já tinha feito o curso universitário da Babilônia, aprendido coisas boas e coisas ruins, quem sabe ele rejeitou as ruins, mas foi obrigado a escutar, não é? Porque ele fazia parte entre os magos, os astrólogos, ele deve ter ouvido algumas aulas que ele não gostaria de ouvir ali, e esteve presente ali. E ele viu o futuro, né? A gente vê, quando vocês estudaram essa parte da Bíblia, Daniel 2, cada parte dessa estátua significava um reino. E a parte final que falta, nós estamos esperando de 476 depois de Cristo, quando os países se dividiram, e a parte final é a pedra, a volta de Jesus. E estamos aguardando essa parte final. Desculpe. Depois temos o capítulo 3, também escrito em aramaico, fala sobre a fornalha ardente. É uma coisa impressionante essa parte da vida. Daniel não está presente. Alguns acreditam que Daniel foi enviado a uma missão, porque se ele tivesse lá, ele também não ia adorar a estátua. E o rei, sabendo disso, já mandou ele para outro canto. Não dá para dizer com certeza, mas com certeza ele não estava lá. Não dá para dizer com certeza o motivo. Mas o fato é que os 3 jovens não adoraram a estátua. Todo mundo adorou e 3 não adoraram. Eu tenho um pastor falando sobre o que o governo está fazendo no mundo. Essa questão da pandemia no mundo. Às vezes a gente pensa que é só no Brasil. Não, aqui no Quênia acontece a mesma coisa. Muitas coisas muito parecidas, muito igualzinho. E dá a impressão que os governos foram treinando como fazer as pessoas obedecerem. Máscara, tira a máscara, fica em casa, não fica agora. Toma vacina, não toma vacina. Então, quando chegar um momento em que eles disserem alguma coisa para você fazer, você vai fazer. Mesmo que você ache que não seja tão certo assim. Então, tem que tomar cuidado. Tem que ver exatamente que caminho que está levando tudo isso, sabe? Depois do 11 de setembro, muita coisa mudou nos Estados Unidos. E depois dessa pandemia, muita coisa está mudando no mundo. Muitas leis vão ser mudadas, né? Eu fico até com medo de não conseguir voltar para o Brasil, porque eu e minha esposa decidimos não nos vacinarmos. Sabe, mas por que vocês não foram vacinar? Bom, primeiro porque eu não confio plenamente na vacina. Como eu contei para vocês, o meu irmão e meu pai, vacinados, pegaram Covid. Então, não é uma coisa 100%. Tem tido algum resultado, porque os casos têm diminuído, né? Mas a Priscila, ela passou muito mal com a vacina de febre amarela. É uma espécie de alergia que ela tem. Então, ele tem muito medo que vai piorar mais a situação do que melhorar, no caso dela. E no meu caso, eu tive na minha família já caso de pessoas com trombose. A gente sabe que algumas dessas vacinas têm esse tipo de coisa. Então, existe, assim, um motivo por não tomar a vacina, mas agora estão praticamente obrigando as pessoas a tomarem a vacina, né? Se você não tomar a vacina, você não entra aqui. Por enquanto, não tem a questão de viagem, mas é questão de tempo. Então, a gente faz até planos, de repente, tenho que voltar antes para o Brasil, quem sabe, né? Não sei. Bom, vamos aqui na nossa linha do tempo. Esse episódio na vida de Daniel já estava com 30 anos. Isso aconteceu no ano 593 a.C. Você sabe que a contagem vai vindo de regressiva, porque você está vindo para o ano 0, né? Não tem ano 0, o ano que divide antes de Cristo para depois de Cristo, né? Do -1 você já pula para 1 depois de Cristo. Depois nós temos o capítulo
4 e 5. A gente põe mais ou menos, eu pus 4 e 5, mas está, isso mesmo, 4 e 5. Porque os dois falam de orgulho. O capítulo 4 é o orgulho de Nabucodonosor. Ele olhou para a Babilônia e falou assim, essa cidade que eu construí, né? E Deus tinha falado para ele não ser orgulhoso. Daniel tinha dado um conselho para ele. E ele foi comer capim durante 7 anos, no capítulo 4. Quem ficou governando Babilônia durante esses 7 anos? Daniel, com certeza, né? E no capítulo 5, nós temos o orgulho do neto dele, né? Belshazar. O interessante é que, embora os dois reis sejam orgulhosos, a gente vê alguns pontos em comum. Daniel é chamado para os dois. Ele vai, interpreta o sonho da árvore lá de Nabucodonosor e interpreta a escrita na parede do Belshazar. Mas Nabucodonosor se arrepende depois de 7 anos. E a gente pode ver que ele aceitou o Deus verdadeiro e tudo indica que ele vai estar no céu, vai ser salvo. Já Belshazar não aceitou, continuou orgulhoso e foi assassinado naquela noite fatídica. Olha que coisa impressionante. Então, escolhas, né? Escolhas que a gente tem que fazer na nossa vida. Esse é o capítulo 5. Depois, vamos colocar aqui, eu fiz umas animações, mas aqui não caberia. Daniel 4 foi escrito no ano 570, aconteceu no ano 570, Daniel já estava com 53 anos. Vamos vendo a idade de vocês, em onde se encaixa aí, né? Agora já era um senhor adulto, na metade da vida. Deixa eu correr rápido aqui. E Daniel capítulo 5, no ano 509, quando Daniel já estava com 80 anos, já bem idoso, porque é a queda de Babilônia, né? Esses são os períodos de Daniel até os 5. Aí nós temos o capítulo 6 de Daniel, e percebo que existe um paralelo em capítulo 3 e capítulo 6. Porque o capítulo 3 é a perseguição aos 3 amigos de Daniel. E Deus salva esses 3 da fornalha ardente. E o capítulo 6 é Daniel na cova dos leões. Agora, ele que é perseguido. Os 2 foram perseguidos porque não aceitaram adorar de forma errada. Daniel, porque ele quis continuar adorando Deus e fazendo oração, com as portas e janelas abertas. Aconteça o que acontecer. Né? E foi lançado na cova dos leões. Então, a perseguição ao povo de Deus, no capítulo 3, e a perseguição ao povo de Deus, no capítulo 6. Isso vai acontecer, a gente percebe que o livro do Apocalipse fala, e Daniel também fala sobre a grande tribulação, Daniel 12, quando vocês chegarem lá. E Apocalipse mostra essa tribulação de forma mais detalhada. Quando o povo de Deus vai ser perseguido, porque vai ter que fazer escolhas contra a adoração. Nós estamos aí, irmãos e amigos, vivendo um período em que está indo assim de forma muito acentuada o que eles chamam de domingo climático. Vamos parar, e o Papa adotou esse lema, né? Com a sua encíclica Laudato Si, vai ter uma reunião agora em novembro novamente, para implantar esse domingo climático. E a ideia é que esse domingo climático seja implantado até a COP26, ou seja, no ano 2026. Até lá, todo mundo deveria estar observando o domingo como um dia climático, quando você para as suas ações e não vai ligar o carro, então você não polui o ambiente, não vai trabalhar. Mas isso a gente sabe que é uma estratégia para desviar o foco de adoração para o dia do Senhor, que é o dia do sábado, que aparece na Bíblia Sagrada, para o dia do domingo, que é um dia que a humanidade adotou posteriormente, né? Constantino foi a pessoa que adotou. Nós vamos ver isso em Daniel capítulo 7, de forma mais detalhada quando vocês estudarem. Vamos para frente aqui. Eu vou ter que passar aqui as animações, eu não tirei. Opa, deixa eu voltar um.
Um pouquinho aqui. Muito bem, vamos lá. Depois nós temos aqui, então, a divisão que eu falei para vocês. A parte histórica, que vai do capítulo 1 até o 6, a parte profecia, que vai do capítulo 7 até o 12. Então, tenha em mente isso, que vocês já estudaram essa parte histórica, né? Parece que agora vocês estão começando a parte profecia. É um pouco mais demorada, né? Tem profecias, por exemplo, que você não vai estudar num dia só. Por exemplo, quando você estuda Daniel 8, talvez você vai ter que ter um pouquinho mais. Daniel 9 é o complemento de Daniel 8, né? Então, quando você chega no final ali, Daniel 10, 11, 12, então aí tem que ser mais lentamente ainda, né? Eu lembro que eu fiz um curso Daniel aqui na Universidade Adventista da África, e eu fui ministrando para eles passo a passo, e era um tempo longo. Aliás, eu nem vi aqui quanto tempo eu tenho para falar, estou falando demais, hein? Ailton, às vezes eu passo do tempo, viu? Mas eram estudos longos. E no caso do estudo de Daniel 11, foram acho que 4 sábados à tarde para passar. Daniel 7 ocorreu no ano 553, Daniel tinha cerca de 70 anos, e fala sobre aqueles animais, leão, urso, leopardo, animal terrível espantoso. Cada um desses animais simbolizava um reino, não é? E existe um paralelo entre o capítulo 2 e o capítulo 7. Agora é Daniel que tem um sonho. E que paralelo é esse? É a mesma coisa, é a linha do tempo com mais detalhes, porque Deus vai dando mais luz, revelando mais. Quando você estudou ali Daniel capítulo 2, você pode ver que cada animal, a cada parte da estátua significava um reino. A mesma coisa os animais, só que tem detalhes aqui. Por exemplo, o leão, Babilônia, Medo-Pérsia, esse urso, tem um significado, as 3 costelas na boca. Grécia, um leopardo aí com 4 cabeças, tem significado essas cabeças, né? É que o reino da Grécia vai dividir em 4. Roma, esse animal terrível, espantoso, um dragão, né? E 10 chifres, tem um significado esses chifres. São os reinos que se dividiram. Aí um chifre pequeno vem e derruba 3. É que um poder derrubaria 3 e iria se sobrepor. Há um período de tempo de 1260 anos nessa profecia. Mas quando você põe essas profecias na linha do tempo e começa a comparar Daniel 2 e Daniel 7, é a mesma coisa. Babilônia, Medo-Pérsia, é a história do planeta Terra. Roma, aí você tem os reinos divididos em 10 chifres, mas aí aparece essa ponta pequena, é um poder que surge, vocês vão estudar melhor isso aí depois, por um período de 1260 anos, e foi do ano 538 a 1798. Esse poder, que foi um poder religioso papal, foi a igreja medieval, né, que dominou sobre a Europa e sobre o mundo, né? E desde aquela época, praticamente, nós temos aí o julgamento no céu. Daniel vê isso no capítulo 7 e no capítulo 8. Deus está julgando a humanidade. E nós estamos aqui em 2021, vivendo pouco tempo antes da segunda vinda de Jesus, ainda durante o período do julgamento, mas vai chegar um momento que esse julgamento vai terminar. Vejam que profecia é história escrita de forma antecipada, né? Então vamos agora para o capítulo 8, 9, também agora em hebraico, né? É a visão do carneiro e o bode. Daniel vê um carneiro, também tem um significado parecido, porque está tudo conectado. Se você olhar, por exemplo, a nossa linha do tempo, Daniel agora tinha cerca de 72 anos, portanto, foi 2 anos depois da visão dos animais, ele tem essa visão aí do bode e do carneiro e do bode. Isso no ano 550 a.C. Uma coisa importante para você ver aqui, que esse Daniel 7 e Daniel 8,
acontece antes de Daniel 5 e Daniel 6. Não está numa cronologia correta, entendeu? Então, por exemplo, você vai ver lá que Daniel 5 e Daniel 6 ocorreram depois que Daniel teve essa visão de Daniel 7 e Daniel 8. Então, é importante você ver que não é assim, oh, depois do 5, do 6 vem o 7, vem o 8, vem no capítulo, mas não na idade de Daniel. Então, só para você ter isso em mente. Bom, o que significa? É a mesma coisa. Babilônia já não existia mais, então esse carneiro vai simbolizar a Medo-Pérsia, que é a época de Daniel. A Grécia foi simbolizada pelo bode. Vocês vão ver que tem detalhes a mais. Esse chifre que tem na frente simboliza Alexandre o Grande, né? E aí você vai ver, por exemplo, que cresce 4 chifres. Os 4 chifres são as 4 cabeças lá do leopardo. E depois tem um outro chifre aqui que vai crescendo, que é Roma pagã, Roma papal. Ou seja, a história contada antecipadamente. Agora, o que é interessante notar, irmãos, é que se isso se cumpriu desde aquela época, do ano 602 até hoje, é que Deus conhece o futuro e Ele compartilhou. E se tudo se cumprir até aqui, é óbvio que vai se cumprir a parte final. Depois também, Daniel vê ali no capítulo 9, essa grande linha do tempo. Uma linha do tempo de 2.300 anos, que vocês vão estudar quando chegar aí. Mas uma coisa interessante é que esse período terminou em 1844, começa o julgamento, estamos vivendo no julgamento, e quando terminar esse julgamento, Cristo vai voltar. Existe um momento para terminar. E o momento para terminar, Deus sabe. E Ele vai compartilhando pelo menos aquilo que é possível a gente conhecer. Quando a gente coloca aqui os 3 linhas proféticas juntas, né? Deixa eu ver o que faltou aqui. Então, nós temos aí, olha, o carneiro, agora a Medo-Pérsia, o bode, a Grécia, temos aí um chifre que cresce, que é Roma, e diz que atingiu até os céus, né? Roma pagã primeiro, depois Roma papal, e aí iniciou o julgamento depois desse período longo de 2.300 anos, ou dias. Vocês vão estudar isso com mais detalhe, eu estou colocando a linha do tempo só para mostrar para vocês que essas profecias, elas têm se cumprido. E como ela se cumpriu até aqui, é óbvio que a parte final também vai se cumprir. Isso é lógico, né? Evidente. E também mostra que a segunda vinda de Cristo é iminente, porque a maior parte, quase tudo se cumpriu, está faltando só uma partezinha final aqui, quase nada, né? E aí vem o capítulo 10 a 12. 10 a 12, por que não foi 10, depois 11, depois 12? Porque, na verdade, é tudo uma coisa só. Foi separado na Bíblia, mas é uma história só. Daniel começa a ter uma visão, o anjo vem contar para ele o que ele vai ver, Daniel 11 vem a profecia, e aí vai terminar no Daniel 12, que é a segunda volta de Jesus. E aí, Daniel agora já tinha cerca de 88 anos, estava bem idoso, né? Aí é o finalzinho mesmo, né? Bem idoso, quando recebe essa visão de Daniel 10 a 12. Aí nós temos uma sequência, para vocês terem uma ideia, das profecias, né, por data de acontecimento, até chegar em Daniel 10 a 12. Às vezes a gente tem a impressão que Daniel deve ter tido outras visões, talvez deve ter tido, não escreveu, né? Não sei. Mas essas são as visões que ele compartilhou conosco e que chegaram até nós, porque Deus assim o quis, né? E a gente vê que desde Daniel 7, Daniel tinha 70 anos, até Daniel 12, ele já tinha 88 anos, passou um bom tempo, né? Já estava idoso e ele vai morrer com cerca de 92 anos. Esse 88 anos é aproximado, pode ser 89, pode ser 90, né? Não existe uma certeza absoluta. E agora eu queria compartilhar com vocês, pelo menos alguns textos mais,
Esse está no livro Eventos Finais, que eu recomendo que você leia, é um livrinho pequenininho, mas muito bom. Ellen White diz assim, o tempo de angústia que há de aumentar até o fim está muito próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com o espírito de guerra. E aí, presta atenção. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram o seu cumprimento final. Daniel 11 tem 45 versículos. E eu firmemente acredito que nós estamos no verso 41. Eu, particularmente. Então, faltaria o quê? 4 versos. Para 12:1, que já é a volta de Jesus. Pelo menos esse é o pensamento que eu tenho. O 12 diz assim, é a volta de Jesus. A descrição que faz Daniel é assim. E naquele tempo, se levantará Miguel, Jesus, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Vai ter um tempo pior que o do Covid, viu? Quem está pensando que vai ter tempo bom, não vai. Eu tenho no meu coração, irmãos, que vai melhorar. Vai ser um ano muito positivo, 2022, 2023, talvez 2024. A economia vai progredir, vão conseguir vencer o vírus, vai ser o período que vai levar o evangelho a muitos lugares e depois vai ter uma queda terrível, onde quando vão se cumprir as pragas descritas no Apocalipse, aí vai ser esse período de angústia qual nunca houve. Eu não sei, está na minha mente, né? Talvez não seja assim. Estou especulando, viu? Agora já não é profético, não. É só estou de olho para ver o que vai acontecer. Mas naquele tempo, tempo da angústia, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Existe o livro da vida. O seu nome está. Agora, você pode pedir para tirar por suas escolhas. Mas já antecipadamente, Deus predestinou você para estar lá no céu. Agora, se você dormir antes, olha o que diz a Bíblia. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, são os que vão para o céu. Outros para a vergonha e desprezo eterno. Essa é a segunda ressurreição, né? Os que forem sábios, aqueles que compreendem o tempo que está vivendo, aqueles que compreendem o livro de Daniel, os que estudam as profecias, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que há muito ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Nós estamos aguardando a parte final dessa profecia, da profecia de Daniel. E eu firmemente creio que nós estamos vivendo nos últimos dias. Dentro de pouco tempo, Jesus estará voltando. Muito provavelmente, muitos de vocês, se não todos, estarão vivos por ocasião desses últimos dias. Porque nós estamos vivendo os últimos momentos da história, eu não tenho dúvida disso. Quando você estuda as profecias de Daniel e Apocalipse, coloca isso numa linha do tempo, a gente percebe que isso é real. Agora, o livro de Lucas, ele diz que não é motivo para ficar preocupado e triste, não. O livro de Lucas, quando descreve os sinais ali da vinda de Jesus, Lucas diz assim, ora, ao começarem a acontecer essas coisas, não é para ficar triste, não. Levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então, se eu estou olhando, estou vendo os sinais acontecendo, o que eu tenho que fazer? Ficar feliz, né? Está acabando. Se você não está feliz, tem uma coisa errada. Né? Porque às vezes se apega muito a essa terra. Né? Alguém diz assim, eu não casei ainda, quero casar. Né? Ou diz assim, eu não tenho filhos, eu queria ter. Outros dizem, eu não visitei ainda Foz do Iguaçu, queria ir lá ver as cataratas, sei lá. Né? Cada um tem o seu sonho, né? Eu não construí a casa ainda. Gente, a Bíblia diz que aquilo que ninguém conseguiu imaginar, coisas que não subiu à mente da pessoa, ao coração humano, é o que está reservado para os seus filhos, gente. Por que eu vou trocar uma viagem para o Paraguai para uma viagem lá no Órion, né? No centro do universo? Faça-me o favor, né? Por que eu vou pegar e trocar aqui
uma comida gostosa lá na Itália por uma comida, um banquete no céu. Não faz nem sentido, né? Por que eu vou trocar uma casinha pré-fabricada em algum lugar tranquilo por uma mansão que Deus já preparou e está lá no céu para mim? Então, levantai as vossas cabeças. A vossa redenção se aproxima. Fiquem felizes. Chegou a hora. Que Deus abençoe vocês. Eu vou deixar aberto aqui para alguma pergunta, viu? Eu nem vi aqui no chat se tinha alguma pergunta aqui, mas se tiver alguma pergunta, eu estou disponível. Que Deus abençoe vocês. Amém. Deus seja louvado. Essa é a nossa esperança. Isso aqui é Daniel, ou rápido, né? Sim. The Fast. Quando você passa Daniel inteiro, rapidamente. Eu aconselho a que ainda não assistiram, podem ter acesso ao YouTube, o canal Chegou a Hora, né, Jonathan? Esse é o título, Isso. né? Aí Isso. o pastor Jonathan tem lá uma série de vídeos e ele está alimentando aquilo ali com material de primeira linha, viu? Eu agradeço, Jonathan, de coração mesmo a sua participação, ao seu empenho aí por poder nos ajudar aqui, né? Lembrando que lá é madrugada, onde o pastor Jonathan está no Quênia, lá em Nairobi, né? Isso. E a gente está muito assim, pelo menos eu não vi o tempo passar, viu? Estou aqui maravilhado com essa informação, essa quantidade de detalhes aí que você colocou. O pastor Natan é um mestre no sentido de ensinar a palavra de Deus com o jeito dele, com a didática que o Espírito Santo lhe concedeu. E transmite para nós aquilo que eu creio que nós mais estamos necessitando, que é a esperança. Que é a esperança para a gente ter a plena convicção de que a profecia ela foi dada com esse propósito, né? Nos alimentar, fortalecer a nossa fé, com a certeza de que o soberano, nosso Deus, tem tudo sob seu comando, né? Ele está acompanhando tudo. E a gente fica maravilhado, realmente, com essa riqueza de detalhes. Jonathan, obrigado. E fica aí Ô, aberto alguém. Ailton, Pois não? eu tenho uma pergunta para o Pois pastor. não? Fiquei curiosa a respeito, se tem explicação por que aqueles 3 primeiros livros e os 3 últimos foram escritos em hebraico e os outros em aramaico? É porque havia uma tensão ali. O primeiro livro e os últimos eram dedicados mais ao povo judeu. Se você vê, por exemplo, o primeiro, ele mostra a fidelidade do povo judeu. Olha, eu estou fiel aqui, vocês estão vendo? Eu não vou comer essa comida. Então, ele estava transmitindo para o povo judeu. Os outros acabavam sendo missionários também, porque ele queria mostrar para os babilônicos o que estava acontecendo e a diferença entre o grande conflito entre Deus e Satanás. E os últimos, de 8 para frente, você vai ver que ele está falando no capítulo 8 sobre o santuário, são os animais do santuário. Os babilônicos não iam entender isso. Então ele dedica aos judeus. E você, no capítulo 9, mesma coisa, um período de tempo de 70 semanas dedicada para os judeus. Os babilônios não tinham essa semana. E o 10 até o 12, o anjo chama Daniel e fala assim, Daniel, vem cá, eu vou mostrar o que vai acontecer ao teu povo nos últimos dias. É o povo de Daniel, o povo de Israel. Então, também escreveu na língua deles. Esse é o motivo. Pastor, eu gostaria também, se pudesse me explicar, que no Novo Testamento, aí nós temos judeus, nós temos gregos, Cristo era filho de judeu, descendente, e Jesus falava aramaico. O que ele falava aramaico? Bom, era a língua internacional da época. Em alguns lugares, você fala mais de uma língua. Por exemplo, eu morei na Ucrânia. Na Ucrânia, a língua oficial não é uma só, são duas: ucraniano e russo. São parecidas, mas tem coisa que é muito diferente. Por exemplo, você fala bom dia em russo, você fala доброе утро.
mas em ucraniano se fala Dobry Ranok, já é um pouco diferente. Então, são línguas diferentes, mas são oficiais no país. Às vezes, a pronúncia também muda um pouquinho, no caso ucraniano e o russo. O meu russo é muito ruim, mas foi o que eu tentei aprender lá. Conseguia, pelo menos, fazer compra, tomar táxi e perguntar onde pegava o ônibus. Já era alguma coisa. Eu copiei o livro de Gênesis todinho, né, escrevendo em russo, porque também se escreve outras vezes, para tentar ver se aprendia na cabeça. O russo é complicado, né? Coisa de russo. E aí eu vim aqui para a África. Na África, o Quênia são 42 línguas. Quando o menino nasce, ele aprende a língua da tribo. Aí, quando ele começa a crescer, ele aprende a língua que unifica o país, que é a língua Swahili. Quando ele vai para a escola, ele aprende o inglês, que é a língua que as escolas ensinam aqui, né? E se comunicam na maior parte das vezes, porque foi colonizado pelos ingleses. Então, o Quênia tem duas línguas oficiais, o Swahili e o inglês, mas tem língua tribal também. É o que acontecia lá em Israel. Você tinha gente que falava hebraico, o aramaico era a língua que unificava, mas tinha o latim também, que era a língua dos romanos. E muita gente falava grego. Então, o negócio é, possivelmente Jesus entendia todas, porque ele era Deus, na verdade. Ele tinha capacidade para entender todas as línguas. Mas talvez ele falava uma língua que qualquer um pudesse entender, porque era a língua internacional da região. Tá, obrigado. E a gente lembra das inscrições escritas sobre a cruz de Cristo, eram nesses idiomas, né? Sim, Né? exatamente. Jonathan, você foi aos extremos, né? Você falou da Ucrânia para lá, qual o máximo que você suportou e qual o máximo da África aí? Bom, na verdade, na Ucrânia, não é o lugar mais frio, a Rússia é um pouquinho mais fria, né? Mas na Ucrânia, a temperatura mais baixa que a gente pegou lá à noite foi menos 33. Eu saí para trabalhar de manhã, um dia estava menos 29. Mas as pessoas lá se acostumam, né? E a gente também se acostumou. E eu não tinha carro, né? Eu ia a pé, amassando a neve no inverno para o trabalho. Porque eu só fui conseguir meu work permit, permissão de trabalho na Ucrânia, no último ano que eu estive lá. Então, eu não podia comprar carro, não podia dirigir. Então, a gente pegava ônibus, né? E enfrentava o gelo e a neve. Mas foi uma experiência diferente de vida, né? Não posso reclamar. Uma coisa eu vou dizer para vocês: eu não posso reclamar nada. Deus tem sido extremamente bom para comigo. E lá a gente tem a roupa que você usa, é uma roupa especial, né? O sapato é especial. A gente foi aprendendo a viver no meio da neve, no meio do gelo, né? No inverno. Para a África, onde eu moro, aqui no Quênia, é frio, especialmente à noite. Agora, por exemplo, deve estar uns 14 graus por aí. Tanto é que você vê que eu estou com um casaquinho aqui por baixo, porque esfria. Porque Nairobi é alto. Agora, se você desce e vai, por exemplo, para Mombasa, que é o litoral, aí é quente, tipo Rio de Janeiro. Ou se vai para o outro lado, que é a região dos Masai, também é quente, né? Começa a esquentar. Então, não é toda a África que é quente, não. Existem lugares frios. E mesmo ali onde os Maasais vivem, durante o dia é quente, mas à noite é bastante frio. Esses são os extremos. É igual, eu trabalhei em Curitiba, né? Aí eu dizia assim, nossa, que lugar frio. Eu fui para o Rio de Janeiro, falei, nossa, que lugar quente, né? É assim mesmo. Então, nós estamos conhecendo aí um missionário de fato, né, Jonathan? Você aí o seu ministério expandido na área da TV, né? Sim. Usando os meios de comunicação como pregação. O povo aí da universidade aí, você estava falando, eles estudam constantemente também temas assim, porque você estava nos dizendo que eles convidaram você para estudar com eles ali o livro de Daniel, né? Eram alunos de teologia? A universidade aqui, ela só tem cursos de pós-graduação.
Então, as pessoas vêm para cá, não ficam o tempo todo, vêm, passam 2 meses aqui no ano, estudam e depois vão e continuam fazendo a sua tese para depois defender, né, durante o período de 4 anos. Então, aqui só tem mestrado e doutorado, e, em algumas áreas. Na área de administração, tem uma na área de saúde, saúde pública, e tem na área de teologia, missiologia, liderança, doutrinas bíblicas, são essas áreas. Então, são pessoas que já fizeram teologia, pastores, que vêm para cá fazer o seu mestrado ou fazer o seu doutorado. E no sábado à tarde, normalmente eles não têm o que a gente chama no Brasil JA, né? É uma reunião que eles decidiram ter para estudar a Bíblia. Cada dia é um tema. Então, eles convidaram para me fazer um estudo de Daniel a cada sábado. E eu fui preparando e a cada sábado passando para eles. Obviamente, ali estão os pastores, que são os alunos, as pessoas que vivem e trabalham por aqui e também os professores das faculdades. Uhum. Ô, pastor, o senhor falou do livro Daniel e o Grande Conflito. Esse livro está em português e o autor? Não, esse livro, Daniel, o Grande Conflito, é o livro que eu estou escrevendo, e que eu não terminei, né? Tá bom. Eu não terminei, não coloquei. Agora, se alguém quiser, por exemplo, ler um pouco, ouvir um pouco de Daniel capítulo 11, eu recomendo 2 sermões meus que estão no YouTube, que eu acho que desse título, Daniel, o Grande Conflito, parte 1 e parte 2, onde eu vou estudando Daniel 11. Precisa ser atualizado, porque algumas coisas precisam ser colocadas ali, mas boa parte é parecido àquilo que eu penso. Na verdade, Daniel, ele vai, para quem gosta de ler e estudar, né, ele vai tendo assim uma revelação maior. Eu tenho comigo aqui, irmãos, por exemplo, esse é o livro Daniel e Apocalipse, Daniel and Revelation. Quem escreveu esse livro aqui? Esse livro foi escrito por Uriah Smith, lá atrás, na época de Ellen White ainda. Algumas coisas desse livro já mudou, porque a interpretação que ele tinha não era a mais correta, porque ele viveu num outro período, especialmente com Daniel 11. Aí nós temos esse livro que a Casa Publicadora distribui, chamado Uma Nova Era Segundo as Profecias de Daniel. Muito bom esse livro, mas também tem coisas que eu atualizaria. Depois você tem esse outro livro aqui, chamado Daniel, um Guia para o Estudioso, de William Shea. Já veio depois daquele lá. Talvez você vai encontrar alguma coisa diferente. Daniel e? Daniel, um Guia para o Estudioso. Eu não sei como é que está em português, esse aqui está em espanhol. Uma Guia para o Estudioso. Mas acho que tem em português. Daniel, um Guia para o Estudioso. E talvez o mais recente, que também tem em português, seria Segredos de Daniel. Esse aqui, inclusive, já coloca o povo muçulmano aqui no Daniel 11. Aliás, ele escreveu um só sobre o povo muçulmano, que não está em português ainda. É do Jacques Ducan. Jacques Ducan. Muito interessante também. Tem Daniel e Apocalipse, né? Esse Daniel um Guia para Estudiosos, quem é o autor, pastor? William Shea. É um arqueólogo, estudioso, professor da Andrews, já falecido, mas muito interessante. E o do senhor está para sair quando? Isso quando eu voltar para o Brasil, né? Porque o ano que vem. Porque, sabe, mesmo esse livro chegou a hora, eu escrevi, ele não foi impresso, e também quando eu estava fora, como é que eu vou imprimir esse livro, né? E distribuir, esse tipo de coisa. Então, internet. O livro chegou a hora da internet. Quem quiser ler, vai lá e lê, né, na internet. No começo, a plataforma permitia que a pessoa fizesse um download. Hoje não permite mais, não sei porque tem que pagar lá. Eu tenho que pagar alguma coisa para eles disponibilizarem, ou alguém tem que pagar alguma coisa. Então, eles tiraram a possibilidade. Dá para ler na internet. Mas, se tiver interesse, eu posso mandar um PDF para o Ailton e ele distribui para quem tiver interesse no livro. Chegou a hora. Também eu já fiz uma atualização
ao imprimir já vai ser atualizado. O PDF não está atualizado ainda. E esse chegou a hora, você vai lançar quando? Esse em papel para voltar também, mas esse eu estou já pedi para fazer orçamento, diagramação, essas coisas. Já foi feita a revisão por 2 editores da Casa Publicadora Brasileira e imagino que até o início do ano ele já vai estar disponível Pastor, para quem quiser, né? Nenhum desses livros eu visei ou viso lucro, né? Por exemplo, esse livro chegou a hora, eu já gastei só para pegar e fazer a correção, foi R$ 4.000. Depois teve um outro que fez lá uma outra coisa, foi mais R$ 2.000. E eu sei que esse livro vai ser distribuído assim, muitas vezes de presente, né? Que é assim que acontece. No caso do YouTube, mesma coisa, eu tenho gravado, tenho que editar esses vídeos, mas o objetivo também não é dinheiro, o canal nem é monetizado, porque hoje em dia tem muita gente que recebe dinheiro do YouTube, né? Mas esse canal, eu sou pastor, recebo o meu salário da obra, às vezes a pessoa fala assim, tá vendendo, não é esse o objetivo de fazer, mas porque creio que compartilhar aquilo que a gente acredita, né? Muito bem, Jonathan. Eu ia fazer uma pergunta para você, mas eu quero. Eu ia dar spoiler, né? Mas quando. Talvez a gente vai contar com a sua ajuda aí, pelo menos eu vou procurá-lo para a gente. Se surgir alguma dúvida aqui, eu falo, ó, vamos perguntar para o pastor Jonathan, quem sabe ele retorna aí. Era sobre a questão lá da Ponta Pequena e Antíoco Epifânio, mas vamos estudar isso primeiro e depois a gente volta a falar sobre isso. Eu quero agradecer muito ao pastor Jonathan e a todos que estiveram aqui, que se empenharam em convidar pessoas, e eu vou pedir ao pastor Jonathan que ore conosco nesse instante, e desejando a nós aqui no Brasil uma feliz semana, porque o pôr do sol já se foi, nós já estamos nas primeiras horas de uma nova semana, e com a graça de Deus, o Espírito Santo e a sua ajuda, Jonathan, começamos muito bem a semana. E o nosso objetivo aqui é motivar as pessoas a estudarem por si mesmas também e se fortalecerem na sua fé e na esperança, né? Ô, pastor Ailton, Pois não, amigo? o pastor Jonathan não vai fazer o curso todo para gente aqui, não? Ué, Olha, aí eu posso responder por ele. nós queremos aprender, mas seria uma bênção, né? Uma bênção pura sem mistura, né? Mas vamos conversar, quem sabe um dia ou outro a gente participa, Tá não bom. tem problema. Obrigado, pastor. Vou fazer Esse então. horário, esse horário não é o melhor de todos, né? Teve um pastor que pediu que eu fizesse uma live às 9 horas da noite. Falei, meu amigo, aí já é muito difícil, vai ser 3 horas da madrugada aqui, né? Eu fiz em alguns lugares que aqui é 5 da manhã, porque aí eu já levanto cedo, tudo bem, né? Ô, pastor, Então, aí você troca esse dia ou um outro por todos os sábados. mas aí a gente pode, quem sabe, Jonathan, quando a gente for estudar as 2.300 tardes e manhãs, a gente faz uma consulta a você aí para ver se você tem como nos ajudar. O nosso horário é sempre esse, entre 5 e 6 horas, tá bom? Ore conosco. Pois não? Antes da oração, eu queria que você agradecesse o pessoal que a gente convidou que está participando hoje pela primeira vez. Tem várias pessoas. Tá? Sim, ô, Raimundo, você pode apresentá-los, por favor? Nossa, tem um monte aí. Tem o Paulo, a Jéssica, tem a Elaine. Tem muita gente aí. Acho que se eu fosse falar os nomes, acho que eu iria. Sim, eu estou vendo aqui. Ser injusto, Sim, entendeu? eu estou vendo aqui algumas pessoas, assim, é que eles não abriram as câmeras, né? Mas tá os nomezinhos aqui, né? Mas então a gente quer agradecer aí aos convidados do Raimundo e a todos que estiveram aqui. A Renata. Uhum. Ao Juraci Teixeira. Juraci. Muito bem. O nosso amigo aí, o Rodolfo, está lá em Goiás. O Henry. O Henry também apareceu aí. O Henry está aqui. O Henry está. Eu
entrei, Ailton, só para ver se o Henry estava aqui. É? Vou vigiar. Graças a Deus tá. Tá ele, tá Estou muito feliz dele estar aqui. Amém. É divina. Essa divina aqui Divina. é de Goiás? Eu não sei, porque a gente tem uma amiga lá também, eu não sei se... Mas tem gente de um universo bem grande, né? Pessoas de Goiás, Nanuque, São Paulo, Brasília e por aí vai, né? África. E África. E tem, Veja, é o poder da mídia, né? O poder da internet sendo usado para o bem, né? Louvado seja. e tem um outro pessoal que eu contei, mas esse sábado eles já tiveram compromisso e prometeram voltar participar no próximo sábado. Sim. Então, em nome desses que participaram conosco, eu convido para que eles estejam no próximo sábado, tá, gente? Muito Será um prazer. bem. Eu também agradeço aqui o Francisco, a Sheila, a todos os que... o Dino mandei o convite também, Francisco aí, obrigado, Francisco, está conosco, Deus abençoe vocês, e a bênção está por buscar a palavra de Deus, né? Apocalipse nos diz, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, né? Nós estamos aqui compartilhando a bênção com o pastor. Que Deus abençoe a todos e até o próximo sábado. Mais um capítulo aí de Daniel, nos aprofundarmos na palavra dele. Conforme o pastor disse, os sábios saberão e resplandecerão com esse conhecimento. E Daniel queria saber tudo isso. Ele falou, não, isso aí é para o tempo do Francisco, do Ailton, da Ruth. Chegou o nosso tempo, do Elias. Vamos decifrar o código da profecia e proclamar para as pessoas que precisam também saber dessa boa nova da volta de Jesus. Bem. Muito Otinha. bem. Ore conosco, Jonathan. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso amigo, nosso companheiro, somos gratos a Ti porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Louvamos o Teu nome pelas pessoas que aqui estiveram, estudando a Tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor enviou essas mensagens a Daniel, permitiu que ele escrevesse, guardou essas palavras e preservou para que chegasse até os nossos dias. Para que, através do estudo das profecias de Daniel, pudéssemos ter esperança e sabermos que o Senhor conhece o fim desde o princípio, que o Senhor vem controlando e mantendo a história, o fluxo da história ao longo do tempo. Podemos ver nas profecias de Daniel 2, Daniel 7, como o Senhor conhecia o que iria acontecer e contou antecipadamente a Nabucodonosor e depois a Daniel, e agora está contando nós quando estudamos a Bíblia Sagrada, especialmente o livro de Daniel. Nos dê a sabedoria para compreendermos e percebermos o tempo que estamos vivendo. Claro que só saber o tempo que estamos vivendo não é suficiente. Nós queremos ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Queremos estar preparados por ocasião da sua vinda. Por isso, Senhor, mude a nossa vida, transforme o nosso coração, ilumine a nossa mente, deixe que o Espírito Santo preencha o nosso ser, nos ajude a fazermos escolhas corretas. E eu peço essa bênção especial para cada pessoa que está aqui. E estendo também pelas famílias aqui representadas. Esteja com eles. Toca no coração, toca na mente. E a sabedoria que precisamos para compreender o tempo que estamos vivendo. Aqueles que estão sofrendo de uma forma ou de outra com essa pandemia. Que o Senhor continue dando esperança a cada um deles. Aqueles que perderam entes queridos de uma forma ou de outra. Continue alimentando a nossa esperança na breve volta de Jesus e a Nós colocamos os nossos desejos em Tuas mãos, a nossa vida em Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor é bom e que o Senhor fará o melhor por nós. Amém. Continua abençoando esse grupo. Dá a eles uma boa semana, que já se iniciou,
e a nós também aqui na África, e cada um onde quer que seja. Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Nossa foto, né? Nossa foto. Vamos ligar as câmeras aí para todo mundo ficar bonito na foto, né? Vamos lá. Diga, Bom. X. Vou contar até 3, tá? No 3. 1, 2, 3. Eita. É. Feliz semana para todos. Obrigado, Jonathan. Pastor Jonathan, eu chamo Jonathan porque nós trabalhamos juntos e estudamos juntos, né, Jonathan? Mas Sim. sim, é com carinho, você sabe disso. Eu tenho uma admiração profunda por você. Uma feliz semana para todos. Obrigado. Obrigado. Boa Feliz semana a semana. todos Né? vocês. Até o próximo sábado, hein? Fiquem com Deus. Uma feliz semana. Feliz semana. Pessoal, feliz semana para todos. Muita Feliz saúde. semana, Dino. Com Deus vocês. Feliz semana. Feliz semana com alegria. Alegria. De madrugada, sala 37. Você gravou, Elias? Obrigado a todos aí. Feliz semana. Estamos aguardando vocês na sala 57 daqui a pouco. Você gravou, Elias? Nossa, o som está abafado. Alguém está com a mão no microfone? Ele perguntou se você gravou, Elias. Sim, está gravado. Já Elias. vou colocar na playlist. Você quer saber para compartilhar? Alexandre, o seu áudio está me chegando só O áudio abafado. está, a gente não está te ouvindo. Bom, qualquer Ô, coisa. no Elias, WhatsApp. você coloca, manda para mim o link para eu ter acesso também. Então, eu mando pro Joilton. Sim, eu tenho o seu, né? Eu tenho. Eu já mandei a Sim, playlist, sim. mando de novo. Pode mandar que eu compartilho também. E tem o linkão. Vou colocar eu envio para vocês todos. Pode deixar. Tá bom. Tem muita gente que não Caminho para vocês todos. Tá bom? Sábado que vem, estamos aguardando aí o próximo capítulo, a próxima cena. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar para que nós cada dia possamos ficar mais sábios. Obrigado, Ailton, pelo convite do pastor Jonathan. Foi fantástico. Vai orando para ele fazer o resto do curso aí para nós, por favor. Por misericórdia. Tá. Amém. Ângela.